E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem, velho? Hoje nós vamos falar do Mario Schwartzman. É isso aí mesmo. Minha experiência com Mario veio um pouquinho antes da maioria da internet, aparentemente. Em uma fase muito remota, eu de vez em quando assistia uns vídeos do Blusão porque eu olhava aquelas merdas e eu realmente não acreditava em tudo que ele fazia. E eu sentia pena, então por sentir pena eu assistia e comentava coisas tipo: pô velho, para de fazer isso faz mal, isso é errado, isso não é certo. Mas enfim, não tô aqui pra falar do Blusão exatamente. A questão é que em determinado momento a vida do Blusão e a do Mario se cruzaram e eles meio que fizeram uma parceria de muitos anos atrás e assim como todo mundo, acabou dando o pé na bunda do Blusão. E eu não sei muito bem de quem é a culpa, porque no final dos contos todo mundo dá um pé na bunda do Blusão. E então assim, todo mundo reclama do Mario e todo mundo reclama do Blusão. Logo, são duas pessoas extremamente difíceis e complicadas de lidar. Mas o Mario estourou a bolha recentemente graças ao A Deriva Podcast, que pra mim, o A Deriva Podcast é o atual melhor podcast que tem. Por quê? É simples. O Arthur Petri, ele traz uma vibe diferente. Enquanto, por exemplo, o Flow, o Podpah, Pod Delas e todos esses podcasts hypados hoje em dia trazem pessoas famosas com histórias não fúteis, mas vamos dizer assim, em sua maioria mais normais, entre mil aspas. O Arthur Petri, ele vem para uma vibe completamente diferente. Ele primeiro estuda o convidado, então enquanto todo mundo tá lá naquela de tipo, eu quero conhecer você aqui no meu podcast, o Arthur Petri é diferente. Ele estuda o convidado, ele vê o conteúdo do convidado, ele elabora perguntas porque ele quer ao máximo extrair as melhores experiências desse convidado. E por que você fala as melhores experiências, N? Porque basicamente os convidados dele giram em torno de convidados que fizeram coisas absurdas e não são necessariamente conhecidos, seja grandes físicos, grandes teólogos, grandes cientistas, enfim. Inclusive, o meu favorito de todos é o A Deriva com Antônio Senna. Antônio Senna é um piloto de avião que ele basicamente caiu de avião, sobreviveu depois de ficar 35 dias na Amazônia. Se eu não me engano foram 35, foram 30 e alguns dias. E ele ficou sozinho na Amazônia por 35 dias, aprendeu a caçar do zero, a sobreviver, a criar bases, a criar abrigos, né? Então assim, passa uma história muito louca. E o Antônio Senna também mostra como nesse período todo ele aprendeu a se conectar com Deus e como pra ele foi isso que salvou ele. Então assim, o cara ele pega pessoas, vamos dizer assim, desconhecidas e não muito populares, mas que têm histórias fascinantes para poder contar e ele tenta ao máximo extrair essas histórias. Então, muitas vezes, por exemplo, um convidado que vai, sei lá, no Podpah, ele acaba deixando de contar certas histórias exatamente porque ninguém ali estudou o background dessa pessoa, entendeu? Então, o Arthur Petri, ele faz exatamente isso. E bem, 5 dias atrás tivemos o podcast do Mario, que, bem, eu juro, é literalmente, dura 1 minuto. 1 minuto até começar a ter briga no meio do podcast. E não é pouca briga não, é muita briga. E é sério, velho, é bizarro como Arthur Petri, na minha opinião, é o maior atual entrevistador informal que temos. Porque, é sério, o cara conseguir aturar o Mario por 6 horas é bizarro, mano. Não tem como aturar esse cara, porque assim, o Mario, ele foi na entrevista inteira extremamente agressivo e defensivo. Então, era assim, o Arthur de fato tentava entender o ponto de vista do Mario, e ele perguntava, não, tá, e isso aqui? E o Mario simplesmente rebatia de uma forma muito agressiva, tentando se defender como se o Arthur estivesse invalidando o pensamento dele, mas não está, ele só está de fato tentando entender. E quem conhece de fato o podcast do Petri sabe que a vibe do cara é o seguinte, ele não vai criticar a tua crença, a tua experiência e a tua vivência. Ele vai naquele momento se colocar na sua vivência e vai tentar entender. Então ele vai fazer as perguntas, por exemplo, tá bom, Deus pra você é isso, mas por que pra você Deus é isso? Entendeu? E não na intenção de ofender, mas porque ele de fato quer entender o ponto de vista da outra pessoa. Ele quer de fato se colocar na mente da outra pessoa. E pela primeira vez desde que eu parei de editar vídeos e fazer roteiros, eu tive que fazer uma lista de merdas que aconteceram. Vamos lá, começando pela vacina. O Mario basicamente disse que
que a vacina gruda metal, então se você é vacinado, velho, sério, pega uma moeda e coloca no seu braço pra ver se vai grudar, porque provavelmente vai, segundo o Mario. Outra coisa, o sol é frio. Qual foi o argumento do Mario? É o seguinte: quanto mais alto você vai subindo, menor é a temperatura. E de fato, isso é verdade, mas ele usou esse argumento para definir que o sol é frio. Então, na teoria, se você chega no sol, você vai congelar e não pegar fogo. Mas isso é um argumento muito errado, porque você vai subindo a altura e, consequentemente, a temperatura vai baixando. Beleza, de fato acontece isso. Mas o problema é que o sol em si é uma bola de gases que pega fogo. Uma bola de gases flamejante. E o Mario defende a teoria de que o sol, na verdade, é eletricidade. Então, o sol seria uma bola elétrica e não uma bola flamejante, porque eu não sei. Também tivemos uma breve passagem dizendo que o Covid é sexualmente transmissível, o que pra mim não faz o menor sentido. E várias vezes o Mario foi extremamente arrogante com frases tipo: eu não vim aqui pra falar com você, eu vim aqui pra poder falar com o público. E óbvio que o Petri rebateu a altura falando assim: se você veio falar com o público, por que você não abriu uma live no seu canal? E várias vezes tiveram brigas onde o som teve que ficar mutado pra poder evitar qualquer merda, porque é óbvio, o nível da briga começou a subir, poderia dar problema com o patrocinador, com o YouTube e tudo mais, então eles precisavam mutar. E, velho, é bizarro, vacina não funciona, terra plana, eu tô aqui porque quero te ajudar, é sério, o Mario meteu essa, tipo, eu tô aqui porque eu quero te ajudar a ser uma pessoa melhor, como se o cara fosse o dono da verdade, simplesmente por ter a crença dele e ele não aceita que ninguém tenha uma crença oposta, ou que ninguém pense minimamente diferente, porque a verdade dele é a verdade absoluta, quem não aceita a verdade dele está completamente errado, e é muito louco porque quando você para pra pensar no Mario, velho, ele defende tanto aquele negócio de você ser autossustentável, de que o dinheiro não traz felicidade e o dinheiro não é nada neste planeta, o dinheiro é merda nenhuma. Tá bom, brother, o dinheiro é merda nenhuma, é muito fácil você falar isso, porque você não tá passando fome, entendeu? O Mario não tá passando fome, o Mario é rico pra caralho, sabe? É muito fácil você julgar estando em um banquinho acima, é muito fácil você olhar pra baixo e dizer: isso aí pra mim é inválido, não presta e não faz sentido o pessoal idolatrar tanto isso, sendo que você tem de monte. Chega a ser irônico e contraditório até, porque você fala que o dinheiro não importa, mas você tem de monte e, bem, tudo bem, né? Sinceramente, tudo bem você ter dinheiro, não tem o menor problema. Eu acho até louvável você querer ser autossustentável, mas vir com esse argumento de que todo mundo deveria ser e que é o correto, é muito feio, porque nem todo mundo tem a condição de ter painéis solares, nem todo mundo tem condição de ter uma puta fazenda com gado, com galinha, com plantação, com tudo que você possa imaginar igual você tá querendo criar. Na real, não é todo mundo, é quase ninguém tem essa condição. Então é muito fácil você julgar estando de cima, sabe? O resumo da ópera, no final das contas, é que pra mim isso foi muito bizarro. Todo o podcast foram 6 horas e foi surreal porque foi, sinceramente, um falatório de merda enorme, porque o Mario, ele falava burrice atrás de burrice, e não é burrice no sentido ofensivo, se é que existe sentido que não seja ofensivo, mas é burrice no sentido de genuinamente burro, de que é um cara que de fato parece que não liga A mais B, sabe? Eu não consigo achar outra definição, porque me dizer que o sol é frio, sendo bem sincero, pra mim é muito surreal. E quando questionado, coisa de tipo, tá bom, por que o pessoal vai mentir sobre isso? Por que vão mentir sobre a Terra ser redonda? Por que vão mentir sobre o Sol ser quente? A resposta era sempre: porque é da besta, porque é do Satanás, e o Satanás é mentira, e o pessoal é o Satanás e blá blá blá. O que pra mim não faz o menor sentido. Eu concordo sim que as pessoas, ao mesmo tempo que ajudam muito, também são a pior coisa que existe na Terra, eu concordo. Mas atribuir isso ao Satanás, propriamente dito, não faz muito sentido, me desculpa, na minha opinião. Sinceramente, eu recomendo você assistir esse podcast porque foi uma piada, uma completa piada, e eu bato palmas pro Arthur por ter aguentado tudo isso, mas você que nunca assistiu A Deriva, não leve esse episódio em si a sério. É sério, assiste os outros porque vale muito a pena, muito, muito, é incrível. Você não vai se arrepender por nenhum minuto, o cara é genial, de verdade. E sinceramente, Mario, de verdade, cara, você tentou várias vezes pagar uma de fodão e tal pra poder estourar sua bolha, e você conseguiu estourar sua bolha. Mas estourou a bolha como um tremendo babaca, burro, egocêntrico e otário, velho. De verdade. Um beijão, pessoal. Eu amo vocês. Tchau, tchau, pessoal.